internautas e rádio ouvintes. Estamos aqui hoje para mais um programa de terapia e poesia. Eu, Jane Lucas. E eu, Sérgio Rosa. Trazendo aqui conosco uma especialista em literatura, Liliana Colin de Oliveira. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos aqui trazendo para vocês hoje um assunto bem interessante, que é falar sobre a dificuldade dos alunos na leitura. Como é esses 35 anos de educação em sala de aula e também nos bastidores, que hoje você é vice-diretora, né? Como é incentivar essas crianças a lerem? Quais as maiores dificuldades entre o início da carreira com aqueles adolescentes e hoje? Qual é a mudança? Qual é a diferença? O que você vê na educação nesse processo? É que a nossa educação, ela vem numa progressiva, assim, as escolas não foram feitas só para a elite, não foram feitas, né, para o povo. Então, quando elas surgiram as primeiras escolas para o povo, escolas técnicas, escolas agrícolas e tudo mais, se pensou muito, se fez muito, isso aconteceu por uma questão social, né, uma aclamação, o povo queria, as pessoas foram às ruas e pediram isso. Então, não há um interesse do governo genuíno, né? Um interesse genuíno em fazer com que esses alunos realmente da escola pública, né, que é o meu público-alvo, embora eu tenha trabalhado também durante 15, 20 anos na escola particular, fazer com que eles realmente cheguem a fazer a interpretação. Né? E aí nós tocamos num ponto bem específico, né? Que é a questão assim, a interpretação, ela tem 3 partes, ela é composta de 3 partes. No processo nós temos 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da compreensão. Eu sou alfabetizado, conheço as letras, então eu trabalho, leio e entendo o que eu estou lendo ali. Então a gente sempre faz esse processo de que os alunos devem saber, o leitor deve saber o que está escrito ali. Se tem alguma dificuldade em alguma palavra que ele não conhece, que ele usualmente não faz uso, né? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é quando tu começa a interpretar as ideias que estão ali, que subjazem no texto, né? Que estão ali e que fora a historinha. O que o autor quer dizer? Entre linhas. Exatamente. O que está, primeiro, a compreensão é o que está na superfície, o que está mais abaixo, né? Então, seria a interpretação. E a terceira etapa é a mais importante, quando o aluno aplica aquilo que ele entendeu do texto para a sua vida pessoal. Quando ele reconhece porque ele viveu, por causa das suas vivências, ou quando acontecer futuramente alguma vivência, ele linke, então, com aquilo que ele aprendeu. É assim que se dá a questão da interpretação. E a gente vê o seguinte, que os alunos que têm uma boa interpretação, eles conseguem ir muito bem. E o Enem, que é agora a maior ferramenta de entrada, né, para alcançar o ensino superior, trabalha apenas com interpretação. E, infelizmente, os nossos alunos, as nossas escolas ainda não conseguem manter esse nível tão alto assim. Então, a gente vê que quando as escolas têm um projeto de escola em que se trabalha essas questões da interpretação, a leitura de livros, a leitura de textos, mostrar para eles coisas do mundo que eles não conhecem, né? Isso acontece. Nós temos um nível maior de aprovação no Enem em função dessa questão da interpretação. Imagina agora nesse período de pandemia em que muitos, principalmente da baixa renda, não teve acesso às suas escolas, aos seus livros. Teve que ter criado um hiato bem profundo aí principalmente das classes mais baixas. Profundo. Por quê? Porque a escola é o único lugar em que o aluno vai ter, a maioria dos alunos, né? Não podemos dizer que são todos, mas a maioria dos alunos tem contato com a leitura. Embora, volto a dizer, se não se tem uma proposta de governo estadual ou federal em relação a isso não acontece. Por quê? Há alguns anos, alguns governadores, né,
simplesmente mandaram retirar todos os professores que trabalhavam na biblioteca. Então, quem vai atender esses alunos? Quem vai fazer a hora do conto? Quem vai chegar à leitura? Exatamente, leitura, esse né? processo ele tem que ter esse contato com o livro, ele tem que ir lá escolher, ele tem que fazer a leitura. Então, nós temos vários professores que fazem isso. Só que o tempo, inclusive, que o aluno faz esse processo é pouco, porque são 4 horas que ele fica na escola. Então, quando ele volta para casa, ele já não tem mais esse incentivo. Se tu não tens um funcionário, uma professora que fique na biblioteca e faça os empréstimos, fica mais difícil, porque ele não vai poder levar para casa. Então, ele só vai ter aquele contato ali com o professor. Né? E cada vez, que é a tua pergunta inicial, né? Sim. O que havia de diferente é que agora, quando nós tivemos o advento da internet, que tomou conta de toda a nossa vida, e a gente quer coisas rápidas, né? Rasas, que nós estamos Rasas, falando né? com a Milene Scott no outro programa. Que eu não tenho que me aprofundar, fica realmente difícil, porque o aluno agora só quer o digital, mesmo que ele não tenha acesso, mesmo que alguns alunos da escola pública não têm, a maioria não tem acesso, né? Sim. Tem o celular, mas não tem a internet. Mas ele deseja. Mas ele deseja, então ele tenta, né? Eles ficam próximos aonde tem a secretaria, onde tem a sala da direção, onde possa ter ali alguma questão da internet. Isso, mas os governos ao longo no mundo inteiro estão revendo essas questões. Porque há uma teoria que desenvolvida agora, que vários pensadores estão trabalhando, e os geopolíticos e os sociólogos, que assim, que equivale ao período do mercantilismo, aonde surgiu uma nova classe social. Sim. Que eram os burgueses. Sim, a burguesia surgiu naquele período ali. Sim. E o que acontece? Agora surgiria uma nova classe social, é dita ainda por alguns estudiosos, não tem ainda uma nomenclatura, em que nós teríamos uma pessoa analfabeta funcional, né? Sim. Que ela foi alfabetizada, mas ela não sabe interpretar o que tem ali. Para votar, talvez. Para votar, mas mais do que isso, é a mão de obra. A mão de obra barata. Mão de obra barata. Então, as pessoas estão ficando mais, entre aspas, emburrecidas, né? Não conseguem ter o discernimento. E aí, o que tu tem é uma massa muito grande que, na verdade, não serve para nada, né? Porque se tu vai colocar numa fábrica para trabalhar, numa empresa, num escritório, e a pessoa não consegue desenvolver, porque não desenvolveu a questão, as suas habilidades e tudo mais, e isso vai, o que vai acontecer, né? O que os governos vão fazer com isso? Em contrapartida a esse estudo, né, e esse cenário, nós vemos assim ações como no estado de São Paulo e no mundo inteiro também. Tem várias outras escolas que têm, países que têm essa tradição de ser uma escola diferenciada, em que não vai mais o São Paulo, a Prefeitura de São Paulo fez uma lei, um decreto, que não pode mais ser usado celular nas escolas municipais. Excelente. Então, ela já vigorava desde agosto do ano passado, e agora o que nós temos, essa semana mesmo deu no noticiário, que não se pode usar nem na hora do recreio, porque o objetivo da hora do recreio é socializar. É para criança menor brincar. O objetivo da escola também é isso. Onde a criança sai daquele meio, né? E quem não conhece a periferia é um mundo à parte, porque não tem regramento de trânsito, não tem calçada, não tem regramento de vizinhos, de bom comportamento, não existe isso. Existem outras leis, né, que não é o caso da nossa conversa aqui, mas que vocês já imaginam que sejam. E aí, quando ele vem para a escola, ele tem um mundo de regramentos, uma professora que coloca regras, a escola que tem regras, né? E aí ali é importante esse contato com as regras, mas também o contato com as outras crianças, Sim. com os valores dessas outras pessoas, com o contato com o professor, com a brincadeira, com a conversa, com o mesmo colega que mora lá próximo ao seu quintal também, né? Que daí não seja uma rivalidade, Sim. seja uma troca ali, né?
Um ambiente de cooperação. Exatamente. Que, na realidade, é aquela história, né? Hoje, os pais não são mais autoridade, o professor não é mais autoridade, eles não reconhecem nenhuma autoridade. A única autoridade que eles talvez venham reconhecer depois, e não muito carinhosa, é a polícia, quando eles vão fazer alguma transgressão que vai ofender ou machucar ou ferir alguém, e aí a polícia não é muito carinhosa, que vai ensinar para eles as dores do mundo, que o pai não teve coragem de assumir esse papel, que o professor foi transferido ao professor de maneira injusta. O professor não é o educador, quem educa é o pai e mãe, né? A família que educa, mas infelizmente os professores assumem uma coisa, ou são jogados em cima dele coisas que eles não é o que eles têm que fazer. Sim, não é o nosso foco. O nosso foco realmente é a educação formal. E seria desenvolver essas questões da interpretação que possibilitam o indivíduo a ser, né? Ele Exatamente. precisa entender que ele tem que ser, né? E a gente vive na sociedade consumidora, consumista, em que o ter é importante, né? Não, e a Milene Scott também, num programa nosso aqui, falou sobre essas questões da sociedade agora que nós estamos vivendo, do parecer, né? Parecer ser. Todos parecer ser, né? Que a internet vende isso, né? Tu tem que parecer sempre feliz, sempre no melhor lugar, né? E nem sempre isso... E eu vou te provocar um desafio para uma educadora. Qual é o maior desafio de estar na sala de aula? Tá? São os alunos? É esse contexto social que a família põe desse peso em cima? Ou é a própria estrutura governamental da escola pública? Qual é o maior desafio? O mais pesado? Todos são desafios. Esses 3 aspectos estão presentes dentro da escola e o professor, ele se choca com isso, né? O governo nosso governo estadual agora tem várias propostas, né? E que não é do governo estadual especificamente, o novo ensino médio, que já está sendo proposto uma revisão, né? Ele tem uma proposta adequada, tá? Ele tem uma proposta boa, mas ele não dá subsídios. Nós não temos nada de aparelhamento para poder fazer. É apenas uma ideia. É só uma ideia, porque uma escola num mundo digital que não tem uma boa internet já não funciona. Então, tem no ensino médio básico, na base desse ensino médio tem disciplinas novas, né? Para quem não sabe, mundo do trabalho, tecnologias e projeto de vida. Isso. Preparando o aluno para a sua vida, né? Futura. Mas se o professor de tecnologia levar no laboratório, o laboratório não tem internet ou não funciona a internet bem, não funciona. Então, fica simplesmente uma falácia, né? Não é exatamente o que o governo quer. E tem filosofia, não tem professor de filosofia, você tem que pegar um professor que não tem conhecimento de filosofia para dar filosofia às crianças, né? Sim. E aí, ou seja, essas novas matérias que são interessantíssimas, elas não prepararam os professores para assumir, não tem, simplesmente jogaram isso lá e agora tu te via, deram uma apostila para ele, agora tu não Exatamente, funciona. os diretores, que no meu caso, vice-diretora de uma escola num turno, temos que lidar com os recursos humanos que nós temos, né? E com os recursos materiais, inclusive. Também materiais. E aí temos a questão dos pais, né? Das famílias que simplesmente jogam a responsabilidade para nós. E então, bem difícil. Eu trabalho com famílias completamente diferentes, né? Onde eu sou vice-diretora, são famílias com mais carência, né? E elas têm, mas onde os filhos são mimados tanto quanto em qualquer outra classe social. Né? É que pouco importa. Eu acho que a educação, dado as suas diferenças em cada classe, assim, o objetivo é o mesmo, é poupar o não, é poupar... O filho do sofrimento. O filho do sofrimento. Então, aí é bem difícil, porque uma pressão diferente, onde tem essa classe mais carente, é uma pressão diferente em até tudo violenta, a escola... Né? É uma pressão até violenta. Até violenta, porque tudo a escola tem que resolver, né? E muitos dos conflitos que aparecem na escola, eles são trazidos de fora da escola, né? Então, lá na comunidade onde eles moram, eles têm conflitos e isso é trazido para dentro dos portões da escola.
Sim. Certo? E aí a gente sempre procura trabalhar com as questões da lei. A gente sempre aplica a questão da discriminação, da homofobia, né, do bullying. A gente sempre procura trabalhar com a lei, que é isso, não interessa a nossa opinião. Tá? Então a gente sempre procura trabalhar com o pai sobre essas questões. Já na outra escola, onde eu sou professora do 3º ano do ensino médio, onde abrange uma classe um pouquinho mais privilegiada, né? Aí nós já temos um outro tipo de conflito, em que os alunos não querem fazer. E aí, se nós fazemos uma proposta diferente, porque todos nós aqui gostávamos de fazer atividades diferentes, os alunos agora não são diferentes. Mas o que é uma atividade diferente para eles? É não fazer nada. Então, quando a gente propõe alguma atividade diferenciada para questionar muitas coisas, das coisas que eles vão viver também no mundo do trabalho, nas suas vivências profissionais, né, afetivas e tudo mais, aí eles não querem participar. Daí eles não gostam disso, não gostam daquilo. Então, o que a gente vê os pais telefonando e pedindo para liberar o aluno. Ele diz que não tem aula. Não, faz parte, né? Mas vocês não podem trabalhar com determinadas coisas sobre gênero. E aí a gente é obrigado a dizer a verdade para o pai, que isso está no mundo, é um assunto que tem, porque por mais que uma pessoa conservadora não queira falar sobre isso, está no mundo. E a gente tem que discutir isso. E tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso. E mais, nós temos um governador que já se manifestou em relação a isso, né? Já se posicionou e que tem um departamento que fala sobre isso, que é sobre a diversidade. Então, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que mostrar o que está acontecendo no mundo. E cumprir o papel como escola. Exatamente, como escola. Não há incentivo nenhum em relação a essas coisas. Os alunos nos trazem isso. Porque a escola, ainda com todas essas coisas, né, as dificuldades que aparecem, a escola ainda é um lugar em que o aluno se sente acolhido para ser o que ele quer ser. Então, jamais há um incentivo de se discutir as questões, para esclarecer as dúvidas, né? E mostrar o mundo real, né? Exato. Não é fantasia. E inclusive para os próprios professores, porque nem nós estamos preparados para essas novas gerações, né? É complicado. Nós, às vezes, as siglas que aparecem por aí, a gente não sabe nem o significado delas. Então, a gente tem que preparar os nossos professores. O que nós vemos é que as direções das escolas procuram propiciar isso, né? E aí nós temos várias parcerias que vão até a nossa escola, né? E que nos ajudam a lidar com essas questões. E por que eu digo que nos ajudam? Porque a escola pública não tem dinheiro para pagar, né? Então, a pessoa vai lá porque realmente quer fazer um trabalho social, né? Bacana isso. Então, eu ainda, apesar de todos esses conflitos e todas essas dificuldades, ainda acredito na escola pública. Ainda acho que nós temos muitos professores que estão doentes, que foram adoecendo de acordo com a pressão muito forte, por causa das pressões, por causa da questão do salário e inclusive das vivências que a gente vê ali com os alunos, né? A gente está montando estratégias para lidar com essas coisas que surgem. Quando a gente vai discutir um assunto, a gente tem que estar preparado que isso vão surgir várias outras coisas. Então a gente tem que se preparar no sentido assim de poder indicar um psicólogo, poder indicar um terapeuta, poder chamar os pais para conversar, né? Mas isso não faz com que a gente não queira trabalhar, né? Sim. Então, apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, o professor da escola pública, ele realmente está dedicado ali a querer transformar o mundo. E isso, eu ainda não perdi esse idealismo, né? Porque eu acho que se a gente perde esse idealismo, aí a gente não faz mais nada, né? Na nossa vida. A gente tem que acreditar nisso, não só pelos nossos alunos, mas eu sou mãe de 2 moças, né? 2 mulheres adultas, que são jovens ainda, jovens adultas, que estão aí no mundo, que vão conviver com todas essas pessoas. Então a gente tem que acreditar nisso, realmente. É um desafio gigantesco que está na educação, né? Gigantesco para enfrentar esse mundo, de novo, líquido do Bauman. Eu sempre falo do Bauman, porque é um mundo líquido, ele ficou muito líquido, tão líquido,
que não tem mais fundações, né? Até os fundações, elas estão os alicerces, né? Eles estão se amolecendo. E claro que vai haver uma mudança, como aconteceu na nossa época. época. Nós estamos no espaço da transição, eu acho que esse talvez seja o mais pesado. A dialética, a tese, a gente está numa antítese agora, talvez, e daqui a pouco vai se afirmar. E nós que somos do século e do milênio passado, né? Nós somos do milênio passado. Temos que nos adaptar a tudo, muito, né? Nós somos darwinianos aqui, né? Usamos o princípio do Darwin de adaptação. E vamos ter que aprender isso, né? Para nós é complexo, assim. Eu digo que é bem complexo. É bem complexo. E cada vez estão surgindo aspectos mais complexos. Agora, há pouco tempo, eu vi um estudo, né, que é uma observação, um cientista geopolítico, que fala sobre a questão de um fenômeno novo no mundo. E isso é no mundo, é global. Em que as mulheres, homens e mulheres da geração Z, que estão com 20 e poucos anos, têm ideologias diferenciadas. Os homens são extremamente conservadores e as mulheres são progressistas e liberais. E, de acordo com esse estudo, existe daí, claro, não preciso nem dizer que existe um conflito aí, né, dessas ideologias, né? E que mais? Também se estuda dentro que as pessoas, a partir dos 30 anos, elas vão mudar pouquíssimo os seus parâmetros, né? Aquilo que é prerrogativa para eles. Sim. E aí, isso é a primeira vez na história, isso é importante, a primeira vez na história da humanidade em que homens e mulheres vivem no mesmo mundo, né? Com as mesmas condições, mas têm ideologias diferentes. Então isso vai ser realmente alguma coisa que é um fenômeno que está sendo estudado, está começando a ser observado, né? E eu chego a imaginar a quantidade de conflitos que isso vai dar, né? Nossa. Esse ano, no mês de janeiro, nós tivemos 12 mortes, 12 feminicídios. E houve um aumento muito grande desde 2019. Ele começou com 9, 10, 11 o ano passado e esse ano, já no mês de janeiro, 12 feminicídios. E isso é o reflexo desse desencontro ideológico, né? Então, eu sou uma professora que eu nem tinha notado ainda isso, né? Porque como tu disse, né? A gente é do século passado. Do milênio? Do milênio passado, né? E aí, o que acontece? A gente foi se desenvolvendo, foi se adaptando a essas novas coisas que surgiram no mundo, nova concepção de mundo, conceito de tecnologia, visão de tudo, e aí a gente foi se adaptando. E aí eu comecei a observar que eu sempre tive um lado feminista, digamos assim, né? E um lado progressista. E aí, porque eu sou de uma filha de uma mãe de vanguarda, né? E ao longo do tempo, nesses últimos anos, tenho trabalhado muito com meus alunos essa questão sobre se posicionar contra essa violência, claro, em relação à mulher. E para isso a gente precisa educar os nossos meninos. Então, sim, porque o foco sempre está nas meninas, né? O foco sempre está nas meninas e o algoz dessas meninas sempre será o homem branco hétero, né? Ele é maior do que o homem negro, porque o homem negro também sofre uma discriminação muito grande. Então, o homem branco, hétero, é o que detém a maior carga de machismo, digamos assim, né? E então, a gente tem que trabalhar os meninos. Existe um projeto da ONU Mulheres, que trabalha uma campanha que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil a aderir a essa campanha, que é He for She. Legal. Eles por elas. Por quê? A gente tem que educar os meninos, os jovens, para que eles entendam que as mulheres não são rivais, elas são parceiras. Que elas não são propriedade. Não, exato. E que elas não estão a serviço. Me chamou muita atenção, porque eu fui lá na escola dar uma palestra sobre isso. Isso, a garotada jovem, que a gente espera que os meninos sejam assim com a cabeça mais aberta e tal. Me chamou muita atenção justamente isso, os meninos muito fechados
num olhar muito retrógrado, que a gente poderia dizer que até dos nossos avós, não é nem dos nossos pais, dos nossos avós, e as mulheres muito à frente. Cara, eu tô aprendendo aqui agora, assim, eu não tinha ideia de que isso acontece, né? Que bom que tu tem todo esse conhecimento e nos traz para que as pessoas também estão passando por esses problemas, né? Na cidade que eu moro, né? A minha esposa é professora, está indo fazer um trabalho também lá com uma direção da escola onde ela dá aula. Cara, tu trouxe muitas informações importantes para esse trabalho que você quer fazer lá. Parabéns, assim, estou bem, estou encantado. Obrigada. Então, galera, o tempo é curto aqui, Liliana, a gente quer te agradecer a tua presença aqui. Nós vamos fazer ela outras vezes com outros assuntos que vocês veem que é bastante extenso e amplo, né? Bastante Profundo. bem profundo, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau. Até a próxima.